Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês novas aulas sobre gerenciamento de redes. Essa é a nossa videoaula 7 que traz como tema indicadores de desempenho. Sempre é bom reforçar a necessidade de verificarem o conteúdo que nós temos em nossa sala de aula virtual, que vai complementar o que é aqui apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 7, onde nós trazemos indicadores de desempenho. Bom, um indicador de desempenho, ou KPI, Key Performance Indicator, é uma informação quantitativa ou qualitativa que expressa o desempenho de um processo ou sistema em termos de eficiência, eficácia ou nível de satisfação dos seus usuários e que, em geral, permite acompanhar sua evolução ao longo do tempo e compará-lo com outros valores de referência. Em redes de computadores, os indicadores de desempenho afetam diretamente os usuários de serviços tais como na transmissão de voz, na conversação, transmissão de dados, uso de telefonia e da própria internet, pois são elas que permitem a comunicação entre os usuários e os próprios sistemas de comunicação. Um indicador de desempenho ele permite a medição sistemática, estruturada e balanceada do funcionamento das redes de computadores. Por meio de KPIs que nós podemos ter uma análise mais apurada de resultados, bem como a tomada de ações e decisões que são necessárias para garantir que os processos e sistemas que regem o seu funcionamento as conduzam para os seus objetivos estratégicos. Temos aí vários indicadores de desempenho, vamos destacar alguns deles. O primeiro indicador é o nível de satisfação do cliente. A análise do grau de satisfação ou insatisfação de um cliente pode explicar o nível de adesão de usuários aos serviços entregues pela rede, identificando os valores que contribuem para o sucesso ou insucesso desse indicador. O nível de satisfação do cliente é calculado considerando o número de usuários satisfeitos dividido pelo número total de usuários multiplicados por 100, para termos isso em percentuais. Outro indicador é o índice de tecnicidade, que identifica a importância dos colaboradores de nível técnico ou especialistas. Um índice elevado de tecnicidade na operação de uma rede pode significar uma empresa que aposta e investe fortemente na contratação de profissionais qualificados. Esse indicador é calculado considerando o número de técnicos especialistas dividido pelo número total de colaboradores multiplicados por 100. Outro indicador importante é o índice de turnover, que monitora a relação de colaboradores demitidos e admitidos na empresa. Esse indicador ajuda a identificar os problemas relacionados às condições de trabalho e à cultura da empresa, através de dashboards. O índice de turnover é calculado considerando o número de demissões mais o número de admissões dividido por 2. Esse resultado de cálculo deve ser dividido pelo número total de colaboradores e multiplicados por 100. Número de incidentes, o nosso próximo indicador. Um incidente é qualquer evento que indisponibilize total ou parcialmente um serviço. Garantir que os melhores níveis de disponibilidade e de qualidade de serviço da rede sejam mantidos para os usuários conforme os acordos de nível de serviço, os SLAs, é um dos principais objetivos. O número de índice de incidentes é calculado a partir do somatório do número de incidentes registrados. O próximo indicador é o downtime. Downtime é um indicador usado para medir o tempo em que equipamentos, sistemas ou toda a rede estejam indisponíveis por causas não planejadas. O indicador de downtime é calculado considerando o tempo de indisponibilidade dividido pelo tempo de disponibilidade total considerado multiplicado por 100. Outro indicador muito importante é o MTBF, Mean Time Between Failures, ou um indicador para tempo médio entre falhas. Esse indicador ele funciona como uma métrica da média de tempo transcorrido entre uma e outra anormalidade da rede. O MTBF não considera tempo de inatividade esperado durante uma parada programada, por exemplo. O MTBF ele é calculado usando uma média aritmética que considera o somatório dos tempos de funcionamento, uptime, dividido pelo número de falhas ocorridas no tempo considerado.
Igualmente importante é o MTTR, Mean Time to Repair, ou tempo médio para reparo, que é um indicador útil para rastrear a rapidez com que a equipe de manutenção é capaz de reparar uma falha na rede. Não se destina a identificar problemas relacionados aos alertas de sistema ou atraso das equipes antes do reparo, apenas o tempo de execução do reparo. O MTTR ele é calculado somando o tempo total gasto com os reparos durante o período de tempo observado, dividindo pelo número de reparos total. E também temos aí o MTTA, Mean Time to Acknowledge, que é um indicador que procura medir o tempo médio entre a detecção de um incidente e a primeira ação, tendo em vista a sua reparação. Ele é orientado para medir a eficácia da capacidade de resposta dos times de gerência da operação da rede, ou seja, toda a proatividade, toda a ação para iniciar um processo de reparo. Ele é calculado dividindo o tempo transcorrido entre o alerta do incidente, que chamamos de TA, e sua efetiva confirmação, que é o TC, pelo número total de incidentes. Um indicador muito falado, muito utilizado, é o indicador de disponibilidade. A disponibilidade é um indicador que é usado para descrever o período de tempo em que um serviço está disponível, bem como o tempo exigido por um sistema para responder uma solicitação feita por um usuário. A disponibilidade é calculada dividindo o MTBF pelo MTBF mais o MTTR, multiplicando por 100. Então, nós temos aí a indicação da disponibilidade numa relação entre o tempo médio entre falhas e o tempo médio para reparo. Outro indicador também importante, principalmente quando se fala de internet, é o percentual de uso e largura de banda. A largura de banda, ou bandwidth, representa a taxa máxima de transmissão de dados possível em uma rede de computadores. Para uma operação ideal, o objetivo é chegar o mais próximo possível da largura de banda máxima ofertada na rede, sem atingir, logicamente, níveis críticos. Esse percentual do uso e largura de banda é calculado considerando a largura de banda utilizada dividida pela largura de banda total disponível multiplicado por 100. E qual o melhor indicador? Como selecionar o indicador de nível de serviço? Bom, o primeiro passo é alinhar claramente os indicadores aos objetivos e aos requisitos críticos de sucesso para a monitoração da rede. Então, nós temos que direcionar o indicador para soluções específicas de rede. O indicador deve ser mensurável e também pode ser traduzido em informações estatísticas que sejam claras e objetivas sobre o desempenho daquela rede. E também avaliar os indicadores existentes antes de criar novos indicadores. Muitas vezes, muitos administradores de rede criam tantos indicadores que se torna difícil administrar e a ter realmente uma solução, até uma visão clara de como está a saúde daquela rede de computadores. Cada indicador deve possuir uma meta associada, ou seja, os indicadores precisam realmente ter a razão de existirem. Os indicadores devem possuir uma unidade de medição, preferencialmente o valor relativo ou taxa em percentuais, que possa ser claramente entendido. E os indicadores devem permitir a comparação com referenciais externos ou padrões de excelência, que são divulgados que várias instituições, vários órgãos internacionais apresentam esses valores, atualizam esses valores constantemente. Por fim, o indicador de desempenho de uma rede de computadores deve fornecer dados precisos, como está operando a rede. A partir do resultado desse indicador ou indicadores é possível antecipar problemas e evitar prejuízos. Aí todo um trabalho de antecipação, todo um trabalho de proatividade na resolução de problemas de rede. A escolha desse indicador necessita estar orientada para resultados operacionais que são necessários para o sucesso do negócio. O indicador ele sempre está associado a uma meta de conversão e deve traduzir matematicamente o cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos. Trabalha sobre fatos e dados. E é fundamental elaborar um plano de ações com objetivos claros e delimitados, e as decisões tomadas com foco no cumprimento das metas e controle através desses indicadores que são escolhidos.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo que foi apresentado aqui. Mais uma vez ressalto a necessidade de verificarem o que nós temos disponível em nossa sala de aula virtual, que vai complementar o material apresentado. Reforço também o convite para verificarem o nosso canal, o professor, se inscreverem, dar o like lá, que tem outros conteúdos que vão ajudá-los no seu estudo. Agradeço a atenção de vocês e aguardo até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!